Olá, sejam bem-vindos à série do It Yourself. Meu nome é Rover Marinho, sou especialista em virtualização e message. Hoje continuaremos com a segunda parte do vídeo como implementar um cluster com a Role Hyper-V. Vamos lá? Para iniciarmos, vamos fazer uma simples revisão, ok? Nós iniciamos o trabalho com o vídeo número 1, com 2 servidores físicos, com os recursos como Intel VT ou AMD-V habilitados. Já configuramos os discos para o acesso à storage nos 2 hosts. Agora vamos falar um pouco sobre os pré-requisitos necessários para a implantação da Role de Hyper-V e também da feature de failover. Com relação ao pré-requisito, então, o primeiro tópico aí que nós vamos tocar é com relação ao hardware e também com a BIOS. O processador tem que ser x64, recursos habilitados como Hardware Assisted Virtualization, DEP, Intel XD ou AMD NX. Existem alguns recursos para o processador AMD, nós vamos ver no futuro, com relação a um vídeo de troubleshooting, com alguns updates que são necessários para que algumas interpretações por parte do Hyper-V aconteçam, para que o Windows 2008 dê suporte, ok? Esses recursos precisam obrigatoriamente estar configurados. Caso eles não estejam, você vai ter falha no futuro. Roles e Feature. As instalações de todo e qualquer role, feature ou softwares que você tenha nos servidores devem ser idênticas, ok? Instale sempre as mesmas coisas nos todos os servidores que farão parte deste mesmo cluster. Isso vale também para Service Pack Updates, idêntico, ok? E também uma coisa que é bem importante, estes servidores precisam fazer parte do mesmo Active Directory. É importante falar isso, como o Cluster Failover tem essa necessidade de participar do Active Directory, as máquinas também terão o mesmo. Adaptadores de rede. Então, um recurso bem interessante que nós colocamos aqui. A utilização de TIM entre placas de rede, ela é muito importante. Porém, não se esqueça que o verdadeiro ambiente com redundância, ele vai além dos servidores. Ele passa por roteadores, por switches, por no-break, por cabeamento, dentre vários outros aspectos na sua infraestrutura. É o que a gente costuma chamar de Single Point of Failure, ou SPOF, que é a descoberta de cada um dos pontos de referência que vão poder atrapalhar a configuração ou o trabalho do teu cluster. Não adianta você ter, exemplo, 2 máquinas trabalhando com um cluster de Hyper-V, com as suas VMs em redundância, e você tem um único no-break. Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais do que só na tecnologia que estamos pondo à mão, mas sim na arquitetura como um todo, né? Uma visão mais macro. Adaptadores de rede são muito importantes, ou seja, nós temos que trabalhar, se possivelmente, com TIM. Agora, uma coisa muito importante, todas as interfaces deverão ter o mesmo nome nos 2 hosts. Exemplo, se você tem 2 interfaces no host 1, chamada de LAN 1 e LAN 2, deixe o mesmo nome idêntico na interface LAN 1 e LAN 2, também do seu host 2. Assim você vai evitar problemas como Live Migration ou outros problemas de identificação pelo cluster. O que também é importante, firmware, velocidade, controle de fluxo ou drivers, todos eles deverão estar na mesma versão e com as mesmas configurações em cada um dos hosts de Hyper-V desta solução de cluster que você está criando. Se você estiver utilizando, por exemplo, uma placa Broadcom, você pode utilizar o BAX para criar esse TIM. Se estiver utilizando uma Intel, o software ProSet. E assim para vários outros fabricantes. É importante que você leia sempre o white paper de cada um dos fabricantes para verificar se existem algumas regras ou policies, tanto para ambiente de virtualização como ambiente de cluster Microsoft. Leve sempre em consideração a utilização de uma interface de policies de TIM de placa para, por exemplo, um ambiente de Hyper-V pode ser diferente para um ambiente de banco de dados em SQL e também muito diferente para, por exemplo, um file server. Então é interessante que você tenha o pleno conhecimento também da documentação de rede dos teus fornecedores, ok? E também das interfaces de gerenciamento que farão este recurso. Storage. Recurso importantíssimo. Quando a gente está falando de Serial SCSI ou de Fiber Channel, os nomes da interface idêntico, versão de firmware e configurações avançadas idêntico, tanto no host 1 como no host 2, e aí no máximo de 16 hosts se você tiver, por exemplo, um cluster com máximo de nós do cluster Microsoft.
Utilizando a SCSI. Muito importante, muitas pessoas, como o iSCSI é localizado como uma placa, interpretam que pode-se utilizar o iSCSI para a configuração tanto de rede mix, rede de conexão por onde o storage passa, e também a rede de conexão com a interface Ethernet. Não é uma best practice, ok? Não evolua a situação, não evolua desta forma. Utilize o iSCSI para configuração e conexão com o teu storage. E utilize uma nova interface ou um team de interface para fazer a conexão via network. Não é interessante você utilizar o iSCSI com conexões mistas, ok? Você vai degradar a performance da solução. Outra coisa importante, como nós não temos o iSCSI trabalhando com team, não é uma best practice, você pode utilizar o recurso de multipath e aí ter várias interfaces fazendo aí a conexão com o storage. E configurando um ambiente que é best practice. Como o trabalho com as interfaces da iSCSI não é suportado através de team de placa, é importante que você pense em mais de uma interface, configurando aí através de multipath. Ok? Vamos instalar agora o Hyper-V e também a feature de Failover Cluster. Vamos lá? Vamos lá então. Primeira coisa, vamos instalar o Hyper-V. Então vamos abrir o Server Manager, com o Server Manager Roles, Add Role, Next. O trabalho é muito simples, você vai selecionar Hyper-V, Next novamente, lê a introdução caso você queira, selecione a placa de rede, lembre novamente, o nome da placa de rede do servidor 1 tem que ser idêntico ao servidor 2, ok? Next. E aí nós vamos instalar. Processo de instalação do Hyper-V. Após ele ser instalado, ele vai reiniciar a máquina. Neste momento, o Hyper-V ele já foi instalado. Agora nós vamos dar um close. E enquanto a máquina ela é reiniciada, esse processo vai ter 2 boots. Ele vai reiniciar a máquina por 2 vezes. Ótimo. Após reiniciarmos a máquina, ou seja, após a instalação do Hyper-V, ele vai ter os seus 2 boots. E após esse processo, ele vai automaticamente, após logarmos, vai trazer o Resume Configuration Wizard, onde ele vai nos mostrar se a configuração obteve sucesso ou se ela obteve falha na customização e instalação default do Node Hyper-V. Nesse momento ele está completando a parte de Resume Configuration. Vamos aguardar para verificar o que ele vai nos informar. Ótimo, perfeito. Após aguardarmos o processo de instalação, ele confirmou a instalação, nos informou que foi obtido o sucesso. Vamos clicar agora em Close. Reparem que nesse momento, dentro de Agnostics, aqui dentro de Event Viewer, Custom View, existe a possibilidade de filtrarmos os eventos de Hyper-V. Você consegue visualizar aqui, caso aconteça erros, alertas, para que você consiga customizar um Hyper-V de forma correta. Neste momento, iremos instalar agora a feature de Failover Cluster. Então, Features, Add Feature, muito parecido com o processo de instalação do Hyper-V. Vamos localizar aqui Failover Cluster, Next, Install. Ele vai fazer o processo de instalação agora do Failover Cluster, desta feature. Vamos aguardar. Ótimo. Nesse momento ele finalizou a instalação do Failover Cluster. Nós vamos clicar em Close. Eu indico sempre fechar o servidor, reiniciar por mais uma vez e, após isso, executar o Windows Update para deixar o servidor no mais alto nível de configuração. Pronto! Nesse momento já temos o Hyper-V instalado e também a feature de Failover Cluster. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo da série Do It Yourself, como implantar um cluster com a role Hyper-V. E esperem pelo terceiro vídeo. Até mais!